Dia. Vocês sabem que eu geralmente espero um bom dia um pouco mais generoso, né? Bom dia. Agora sim. E nem tá calor, não tem ninguém extremamente exausto aqui de calor. Nós vamos continuar na nossa série de mensagens no Evangelho segundo Marcos. Então, por favor, abra sua Bíblia. Veja se tem alguém do seu lado aí sem Bíblia. Eu quero te encorajar a sempre abrir a sua Bíblia quando houver alguma exposição bíblica, para que você acompanhe e para que você perceba as nuances do texto. Nós vamos ler na versão Nova Almeida atualizada, Marcos capítulo 1. E eu queria começar a nossa mensagem de hoje te fazendo uma pergunta. Você já teve um bom professor? Mas um bom professor, aquele que te marcou, aquele. Não são muitos, mas geralmente quando se pergunta vem na mente muito fácil. Ou aquela boa professora. Eu tive pelo menos 2. E instantaneamente, talvez no ensino médio, na faculdade, talvez até um professor ou professora da escola bíblica dominical te marcou muito, foi muito especial na sua trajetória. E um fato marcante para nós é que nós somos cativados por bons professores. Bons professores nos cativam, atraem a nossa atenção, fazem até a gente gostar das matérias que, é difícil de engolir. E eles não só dominam o conteúdo e falam sabendo muito, mas eles são empolgados, eles acreditam naquilo que estão falando, eles têm criatividade para ensinar. Eles geram bons questionamentos. Os bons professores têm essas características. E nós veremos hoje que Jesus não era só um bom professor, ele era impressionante. Ele era fenomenal. E a autoridade dele ao ensinar fazia com que aquelas verdades que ele estava ensinando, que eram verdades eternas, profundas, fossem manifestadas de maneira simples, sem perder a profundidade, mexendo com os ouvintes. E Jesus não foi só o homem mais preparado do mundo para ensinar. Ele foi o que mais se importou com as pessoas que estavam ouvindo. E as pessoas notavam isso também. Mesmo que algumas não gostassem daquilo que estava sendo dito. E seu bom ensino decorria da sua firmeza, da sua fidelidade, da sua honestidade, mantendo sempre o desejo de que as pessoas se reconciliassem com Deus, se arrependessem e crescem no Evangelho, confrontando o pecado delas para isso, sim, mas oferecendo esperança para aqueles que estavam abatidos, esmagados pelo sofrimento, pelos seus próprios pecados. E nessa quarta mensagem da série de Marcos, nós vamos ver um pouco sobre a autoridade de Jesus. E essa autoridade de Jesus, a autoridade do rei, eu resumi nessa breve proposição, que Jesus espantou as pessoas quando mostrou sua autoridade sobrenatural, através do seu ensino e do seu poder para expulsar demônios, fazendo com que a sua fama crescesse, uma autoridade sobrenatural. Então eu gostaria de te encorajar a ler a palavra de Deus com atenção, com fé, com desejo de que Deus fale com você hoje. Nós vamos ler Marcos capítulo 1, dos versículos de 21 até o 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem que você é o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cale-se e saia deste homem." Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si:
Que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa, em todas as direções, por toda a região da Galileia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós lemos a Tua palavra, nós já cantamos sobre verdades eternas, e nós pedimos a Ti que o Senhor aqueça os nossos corações, que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos em Ti, que o Senhor nos encha de esperança, de alegria por pertencer ao Teu povo. Abra os nossos olhos para que nós valorizemos a Tua palavra, para que nós percebamos que ela tem tudo a ver conosco, que o Senhor nos ama, que o Senhor quer ter um relacionamento profundo conosco. Nos dê, Senhor, vislumbres da grandeza do Senhor e ao mesmo tempo da nossa necessidade de Ti. E nos ajude a mudar, a rejeitar o pecado, a nos voltarmos para Ti e a sermos transformados. Nos ajude a querermos ajudar os nossos irmãos. E nos ajude a sermos humildes diante da voz do Senhor. Abençoe a Tua igreja que é Teu povo. E eu peço, Senhor, que o Senhor supra as minhas deficiências, tanto na comunicação quanto na compreensão de toda a realidade envolvida na vida dos meus irmãos. E que pelo Teu Espírito Santo, cada um aqui, ouça a Tua voz, não por mim, mas pelo Senhor, que decide cuidar e falar com o Teu povo. Obrigado por pertencer a Ti e descansamos no Teu amor, no privilégio de fazer parte do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Eu preciso de água, por favor. Na última mensagem, nós vimos que Jesus era um pregador do Evangelho e exigia que todos se arrependessem e crescem que havia chegado o reino de Deus. Jesus chamou homens simples e os convidou para estarem com Ele e o seguirem. E o preço de seguir a Jesus era deixar tudo que atrapalhava o segui-lo e passar a imitá-lo, pescando também, pregando o Evangelho a outras pessoas. E nós focalizaremos agora no local em que Jesus quis iniciar seu ministério. Ministério esse que ele começou ensinando. Então ele começou a pregar em uma cidade. E o nome dessa cidade era Cafarnaum. Era uma cidade que ficava na costa noroeste ali do Mar da Galileia. E era uma importante cidade. Era uma rota comercial. Obrigado. No ir e vir para o Oriente. Então as pessoas passavam lá. E todo tipo de pessoa passava lá. E inclusive a atividade pesqueira era algo importante. Então tinham muitos pescadores lá. E nessa cidade que Jesus chama Levi, a quem nós conhecemos também como Mateus. Porque havia um fluxo tão grande de dinheiro lá, que existia uma forte presença romana. E inclusive coletoria de impostos. E aqui nessa cidade-chave, que tinha um monte de gente de todo tipo passando, indo e vindo, Jesus monta a sede do ministério dele. Ele ia, pregava e voltava para lá. Lá era o centro, lá era o lugar onde eles iam para se organizar e se preparar para as próximas viagens. E lá em Mateus 4,13 fala sobre isso, que Jesus, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Mas alguns estudiosos entendem que provavelmente Jesus morava na casa de Pedro. E Pedro era casado, tinha uma sogra, também tinha um irmão, André, que foi chamado junto, que morava com eles. E alguns entendem que quando Jesus fala, né, e é citado lá em Lucas 9,58, que o Filho do Homem não tem onde dormir, onde repousar a cabeça, é literalmente, eu não tenho casa própria. Eu não tenho para onde ir, eu vou pregando e eu vou ficar em algum lugar. E daqui, desse lugar estratégico, Jesus poderia pregar para toda a Galileia
e alcançar bastante pessoas com a pregação do evangelho do reino. Jesus foi intencional em se posicionar aqui, e inclusive chamou seus discípulos aqui. E o que ele faz logo que ele chega? Ele vai para a sinagoga e ele vai ensinar. E muitos de nós lemos o Novo Testamento e por vezes nós não pensamos, ué, o que é uma sinagoga? Sinagoga é um termo que aparece tanto no Novo Testamento e nós não nos damos conta. Alguns dizem, é a igreja daquela época. Não é bem assim. Era um local de reunião para leitura pública da palavra, para oração, para o estudo do Antigo Testamento para nós. Para eles só há um testamento, porque eles não creem no Novo Testamento. Mas principalmente da Torá, que seria para nós o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas também era um ambiente onde eles faziam deliberações e reuniões civis. Pensa aí numa associação de bairro um pouco mais séria. Era mais ou menos esse tipo de coisa que acontecia lá. E o dia mais movimentado era o sábado. Sábado, o dia que o judeu parava para cultuar. E Jesus vai ensinar no sábado. E essas sinagogas, elas tinham um rabino, que era o líder, era alguém respeitado na comunidade, alguém que dava-se crédito ao ouvir. E ele provavelmente cuidava das escalas de quem ia lá ensinar e pregar. E geralmente, esses homens que ensinavam e pregavam eram os escribas ou os mestres da lei, como aparece aí no Novo Testamento. Que eles eram os especialistas, eles eram os estudados. Eles copiavam os manuscritos da palavra de Deus. Porque não tinha uma sinagoga. Toda a cidade tinha praticamente presença judia naquela época e eles montavam uma sinagoga. Então, não tinha muito manuscrito. Então, eles precisavam de muita gente copiando muitos manuscritos e conforme usavam, desgastava. Não era resistente como é hoje. E quanto mais o tempo passava, mais eles copiavam, mais eles adquiriam conhecimento. Só que não era só esse conhecimento que eles tinham. Eles tinham conhecimento de interpretações e comentários que os rabinos do passado vinham fazendo. E muitas vezes eles não concordavam entre si, haviam linhas. E esses homens aqui eram a figura de liderança, de responsabilidade na sinagoga. E durante a semana funcionava meio que como uma escola. Tinham umas salas, você tem áreas, tinha um espaço para as mulheres e crianças, tinha um ambiente de leitura, está pequeno, mas dá para ter uma ideia. Tinha um espaço que era para oração especificamente, mais sagrado. Isso daí é um esboço de como era uma sinagoga para você ter uma ideia. E as crianças, os meninos, eles eram ensinados, alfabetizados lá na sinagoga, com os preceitos judaicos. As mulheres não eram ensinadas necessária e obrigatoriamente a ler e escrever. E um adendo aqui, por isso que o ministério de Jesus é tão impactante, porque ele pregava, ensinava mulheres, crianças, homens. Isso muda um pouco a dinâmica religiosa daquela época, quebra um pouco alguns conceitos, porque ele não preteria ninguém do evangelho. Ele trouxe as mulheres para perto e ensinou elas também. E as sinagogas eram locais em que Jesus investiu o seu ministério. Porque eu não sei se você tinha essa impressão, eu tinha. Jesus saía pregando pela rua, e se você já viu alguém pregando aí na rua, hoje em dia tem megafone, né? Pega uma caixa, sobe, ou um banco de praça e começa a gritar. E na minha cabeça, durante muito tempo, era só assim que acontecia. E Jesus ia onde tinha gente, começava a gritar e tal, ia juntando o pessoal. Mas por mais que houvesse esse ministério de pregação itinerante, havia algum planejamento e intencionalidade, porque lá em João 18:20 fala, né? Jesus falando sobre si. Eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo. Então Jesus, ele tinha sim uma ordem, um planejamento.
Ele ia onde as pessoas estavam. Ele não ignorava o pessoal que era religioso e carente do evangelho, assim como ele não ignorava o pessoal que era de origem gentia e estava confuso fora do ambiente religioso. Ele oferecia a verdade, ele confrontava com os ensinos bíblicos, com a revelação de Deus. E esse ensino, ele conectava com os grandes dilemas humanos. E isso faz um contraste para nós. Por quê? Porque o povo judeu, ele encontrava na sinagoga a sua identidade. Eles poderiam viver entre vários povos que faziam várias coisas, mas a sinagoga é o lugar onde a família se reúne. É o lugar onde eu estou entre os meus, onde o nosso Deus é cultuado, onde nós podemos olhar uns para os outros, eles pensavam, e falar, essa é uma manifestação do povo de Deus aqui. Por isso que é tão importante nós entendermos a realidade da sinagoga, né? E a comunhão que ela providenciava e o que Jesus vai fazer lá, o impacto que vai ter quando ele começa a pregar o evangelho na sinagoga. Será que você consegue imaginar algo correspondente à sinagoga aí na sua cabeça? Será que é muito difícil imaginar? Igreja. Nós somos profundamente influenciados por princípios que existiam na sinagoga. A questão de uma liderança, a questão do chamado para o ensino, da comunhão, da convivência junto. E será que você tem valorizado o privilégio de viver igreja, de ter esse espaço de olhar um no rosto do outro e falar, nós somos povo de Deus junto, nós somos família, nós temos algo em comum. Pense nisso, domingo após domingo sendo amado, servido, alimentado, servindo, amando, alimentando. E é assustador o fato de haver pessoas que declaram um profundo amor a Deus, o dono da igreja, e falam profundamente mal da igreja, do dono. Não faz muito sentido. Nós devemos tratar isso como algo prioritário na nossa vida. É uma vida que acontece nas nossas reuniões e se manifesta além. Não é uma vida que acontece além e se der certo a gente encaixa esses momentos de celebração coletiva, de grupos pequenos. Nós precisamos aprender. Seu compromisso com a academia, com a ONG, com qualquer outra coisa é maior do que com a reunião do povo de Deus? Pense sobre isso. Cuidado com o estado da sua alma. Se você chegar à conclusão de que igreja e comunhão com o povo de Deus está no fim, está lá no rodapé das suas prioridades. Bom, introduzidos nesses elementos, nós podemos entrar propriamente no texto. Lá no versículo 22, nós temos uma introdução bastante impactante, né? Fala que Jesus foi ensinar na sinagoga no 21 e eles se maravilhavam. Bastante curto, mas bastante intenso. E aí você pensa, mas por que Jesus foi ensinar lá? Não é qualquer um que podia chegar na sinagoga e sair ensinando. Ora, é provável que aqui a fama do ministério de Jesus já estava crescente. E ele já tinha discípulos andando junto com ele. Então o líder daquela sinagoga, talvez ouvindo essa movimentação, convida Jesus para falar lá. Ele é um rabino, ele é um mestre, ele é comprometido com Deus. Convidou ele para dar uma palavra no sábado. Até aí, nada de incomum. Bastante comum, isso acontecia com frequência. Só que aquilo que Jesus ensinou gerou certa comoção. E aí vem uma segunda pergunta importante. Mas se Jesus era judeu, eles eram judeus, e a Bíblia de Jesus era a mesma que a deles, por que o ensino de Jesus foi tão incrível, tão chocante para aquelas pessoas? Elas já estavam acostumadas a ouvir a lei, os profetas. O problema é que muitos dos fariseus, dos mestres daquele tempo, eles se apoiavam
para olhar para as Escrituras através de um olhar de rabinos do passado. É como se eu subisse aqui, pegasse tudo que antigos pastores, antigos mestres falaram e começasse a embasar os meus argumentos em que outras pessoas falaram. E eu posso ser profundamente seletivo com isso, claro. E a interpretação deles alcançava essa autoridade com base na repetição dos argumentos antigos. E isso ia se distanciando da própria palavra de Deus. E aí Jesus vem e começa a trazer a continuidade da revelação. Porque nós precisamos lembrar, a Bíblia não foi revelada tudo de uma vez. Deus foi se revelando ao longo da história. A revelação é progressiva. E antes de Jesus chegar, nós tivemos aí, antes de João Batista, nós tivemos um silêncio profético. Deus não levantou novas pessoas para trazerem novo conteúdo e escrever. E de repente Jesus já chega, resgatando o que tinha lá atrás e trazendo coisas novas que as pessoas não estavam acostumadas a pensar naquele momento. Então é algo impactante, é algo transformador. Ele resgata a essência do Antigo Testamento e continua revelando a palavra de Deus. Jesus é Deus, e aquilo que ele falava era a palavra de Deus. E ele fazia umas afirmações muito chocantes para o hábito do pessoal daquela época. Em Mateus 5, 21 e 22 ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Eu, porém, digo. Percebeu a diferença? Ele não disse, fulano de tal diz. Ele diz, eu digo. Jesus tinha por volta de 30 anos. E ele, jovem naquela cultura, muito jovem, diz, eu estou falando para vocês, é assim a verdade. Isso chocava demais. E nos capítulos de 5 a 7 de Mateus, por exemplo, Jesus faz 13 afirmações desse tipo. Eu estou falando, eu porém os digo, eu estou falando, é desse jeito. Para alguns, isso é tido de uma maneira super arrogante. Mas quem que esse filho de carpinteiro pensa que é? Ele nem estudou em Jerusalém, eu estudei em Jerusalém. Eu tenho diploma. E Jesus chamava essa responsabilidade para si, e ele não ficava usando desculpas. Eu vou ajudar o meu argumento citando isso ou aquilo, porque ele não precisava. Ele falava da sua própria autoridade. Ele era direto, que ele tinha condição de falar, de ordenar, de exigir. Porque ele estava falando da palavra que partiu dele também. Inspirada pelo Espírito, mas em comunhão ali dentro da Trindade. E você não vai ver ao longo do Evangelho de Marcos muito conteúdo daquilo que Jesus falou. Você vai ver muito mais ações como resultado daquilo que Jesus falou. Se você quiser saber mais sobre o conteúdo, você vai ter que ler os evangelhos maiores, Mateus e Lucas. João é um pouco diferente. E a autoridade de Jesus, ela é surpreendente. A gente tem aqui, no versículo 22, dizendo, como alguém que tem autoridade e não como os escribas. O que isso diz para nós? O padrão era esse, Jesus chega e o padrão dele é esse. E as pessoas percebem isso. E ele falava com humildade e firmeza que nenhum outro ser humano conseguiu falar, provavelmente. Nós temos 4 exemplos marcantes no próprio Evangelho de Marcos, de coisas que Jesus falou que são incríveis assim, que dão uma chocada, se você pensar como aquele pessoal. Ele fala assim, lá em Marcos 2,17, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos. Ué, mas peraí.
A mentalidade religiosa é: a gente vive bem, a gente paga as contas, eu não traio minha esposa, eu não cometo nenhum pecado escandaloso público, Deus gosta mais de mim. É como que o Deus homem vem e fala um negócio desse? Espera aí. Os arrogantes que se acham muito bons não podem receber a graça e o perdão até se verem como necessitados. É confrontador. É confrontador na igreja hoje isso. E a gente já ouviu bastante isso. Sobre graça. Lá em Marcos 3,35. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O vínculo familiar era sagrado, era o mais importante. E Jesus diz um negócio desse, é uma coisa estranha de dizer. Como assim? Nós somos família nesse nível, Jesus? Eu amo vocês como a minha família. Nós estamos unidos. Eu cuido de vocês. Eu sou amigo de vocês. É estranho ouvir isso. Era estranho para eles, e talvez para alguns de nós aqui hoje é também. Mas ele diz também em Marcos 6,31, depois que eles pregaram, fizeram milagres, ele enviou os discípulos, eles foram, eles voltam cansados. E ao invés de Jesus, e talvez você tenha esse Jesus na sua cabeça, aquele Jesus que só te cobra, que você nunca atende, nunca atenderá às expectativas dele, porque ele parece que só cobra você, parece que ele não olha para você como alguém, ele olha para você como uma máquina. E talvez foi assim que você aprendeu sobre Jesus, e não é isso que o Evangelho diz. Olha o que diz, e ele lhes disse, venham repousar um pouco, num lugar à parte, num lugar deserto. Venham junto comigo para a gente ter um tempo junto. Vamos lá, vamos desacelerar. Vocês não são máquinas. Eu não estou interessado na sua mão de obra mais do que eu me importo com você. Descansem, estejam comigo, se alegrem naquilo que vocês já fizeram. Não viva frustrado por aquilo que você não pode fazer. Se alegre naquilo que você tem feito de maneira obediente. Esse é o Jesus da Bíblia. Ou lá em Marcos 9,41, que ele diz, porque aqueles, ele está falando para os discípulos, porque aqueles que lhes der de beber um copo de água, em meu nome, porque vocês são de Cristo, eu digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Olha a profundidade disso. Eu amo tanto vocês, que eu faço questão de abençoar aqueles que abençoarem vocês, para que fique claro o quanto eu amo vocês, o quanto eu cuido de vocês. Vocês não precisam se preocupar como se dependesse somente do seu esforço. Eu cuido de vocês. E se o que vocês precisarem for um copo d'água, aquela pessoa que fez será recompensada. Eu sou generoso. Eu recompenso aqueles que vêm a mim e me obedecem e aqueles que abençoam vocês, meu povo, meus discípulos. E a gente está acostumado a ouvir isso, mas se pensar na mentalidade daquele pessoal, isso é chocante, isso é incômodo, isso esmaga o nosso orgulho. E ele falava de grandes verdades, ele falava sobre dinheiro, casamento, família, sobre prioridade, sobre justiça, sobre perdão. Ele dava bons exemplos que o pessoal sabia do que ele estava falando. Ele falava de plantas, ele falava de terra, de mar, de semente, de peixe. Ele não ficava falando sobre coisas dificílimas que só um pequeno grupo entenderia. Ele queria que as pessoas o entendessem. E ele falava com amor, porque ele queria que as pessoas fossem transformadas. Ele se esforçava para que as pessoas entendessem. Em alguns momentos ele se esforçava para que as pessoas não entendessem, como nós vimos na série de parábolas também. Mas ele ainda era amoroso. E basicamente a diferença entre um escriba e a maior parte dos religiosos que existem hoje e Jesus e o Evangelho de Jesus, a gente pode extrair de Jeremias 2,13. A comparação é basicamente essa. Em Jeremias diz assim, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água.
Os falsos mestres e as religiões que dizem se esforce mais, se esforce, senão você não vai ser bom, são cisternas rachadas. Jesus é a fonte de água viva. Ele diz, eu mato a sua sede, a sede da sua alma. Você está desidratado, cansado da vida? Você foi traído, humilhado? Vem a mim, eu mato a sede da sua alma. As desilusões te apertam o coração? Vem a mim, você está com sede. A boa notícia é que ele continua o mesmo hoje, amém? Ele está disponível a nós. Será que a gente tem a mesma reação de maravilhamento, de perplexidade ao ouvir essas coisas? Ouvir as palavras de Jesus e falar, uau, nossa, olha aqui que ele está falando para mim. Como pastor de integração agora, e cuidando de integração desde 2020, que é a área de admissão de membros, que inclusive, se você quiser, você pode se inscrever lá atrás no final da celebração coletiva, eu ouço muitas vezes de alguns de vocês, nós ficamos muito felizes de estar numa igreja que se prega a palavra, que se leva a sério o estudo, no grupo pequeno, nas pregações de domingo. A gente ouve muito isso de quem está chegando. Porém, depois a gente se acostuma e se torna normal, se torna arroz com feijão, se torna algo até dispensável. Era bom quando eu não tinha, mas agora que eu já estou acostumado, eu sei que quando eu for vai ser legal, mas eu vou priorizar isso? Eu vou priorizar o estudo no GP? Eu vou priorizar as celebrações coletivas? Vai sempre ter lá. E tudo vai entrando na frente. Será que a gente continua grato? Será que a gente se dá conta do privilégio que é poder ouvir a voz de Deus através da pregação? Será que nós temos ficado mexendo no celular durante a celebração coletiva, procurando distrações mais interessantes? Preocupados com o nosso time que está jogando? Como não joga domingo de manhã, não, mas na celebração da noite, se eu vier... Ou será que eu fico irritado porque eu tenho que preparar almoço e vai passar 5 minutos do limite que eu estabeleci tolerável? Será que nós estamos torcendo para acabar logo e aí eu ir embora e viver a vida boa do domingo? A gente precisa pensar. Eles se maravilhavam com a palavra de Jesus. E você pode estar aqui ouvindo as mesmas palavras de Jesus e jogando fora o banquete, o privilégio, o presente que Ele te dá. Se você tem feito isso, pense, se arrependa, peça a Deus que te ajude, peça a Ele que Ele te ensine a valorizar as coisas que Ele valoriza. Leia sobre o que é o culto a Deus, vigie seu coração. Agora vamos caminhar pelo texto e entender a autoridade de Jesus em um evento um pouco mais dramático, que é a expulsão de um demônio, né? Que está lá dos versículos 23 até o 26. E fala que aparece alguém na sinagoga possuído de um espírito imundo. E perceba que a iniciativa é do homem que está possuído e do demônio que está falando através dele. Marcos cita aqui algo que é bastante necessário da gente perceber a nuance. É um espírito imundo. E o que é um espírito imundo? Não é uma doença mental que está falando aqui. Não é um homem transtornado, nervoso. Não é uma pessoa que está irritada. Aqui é uma entidade espiritual, é um ser espiritual das trevas, do mal. Diante de Jesus estava um ser humano que foi invadido por essa entidade maligna, e esse demônio impuro, mau, que é contrário a Deus, estava destruindo essa pessoa. Demônios não são espíritos de pessoas ruins que são desencarnados e estão zanzando por aí. Não acredite em qualquer coisa que você escuta, vai para a palavra de Deus. Aqui ele está falando de anjos caídos, inimigos de Deus, gente que se rebelou junto com Satanás.
gente não, né? Anjo que se rebelou junto com Satanás, são seres pessoais, seres corrompidos, que visam destruir a obra de Deus, atrapalhar. E não é dito que Jesus está ensinando nada sobre expulsão de demônios. Jesus está ensinando o quê? Sobre o reino de Deus. Ele está trazendo as verdades do reino de Deus, do amor de Deus, da justiça, da nova realidade que ele estava inaugurando no mundo. E isso inquieta o demônio. E talvez esse homem era membro da sinagoga durante anos, e ele estava ouvindo lá a lei, a Torá, os mestres falando, e talvez nunca o incomodou. E aí Jesus vem e está pregando o evangelho do reino, bum! O demônio não aguenta, ele se sente incomodado com a verdade, ele se sente inquieto, ameaçado. Por quê? Porque ele estava diante da luz. João 1,9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina os homens. Jesus está prestes a realizar o seu primeiro milagre aqui dentro do Evangelho de Marcos, e vão ter mais 3 exorcismos ao longo da mensagem. E de maneira metafórica, o que Jesus faz com esse homem, tirando ele das trevas e trazendo ele a uma dignidade de vida, a luz, é o que ele faz com todos aqueles que se arrependem e confiam nele, mesmo que a pessoa não esteja possessa. Aquilo ali é um símbolo de que todos aqueles que são inimigos de Deus estão de uma forma ou de outra debaixo da influência de Satanás. E só quando nós nos dobramos ao Rei verdadeiro, nós somos libertos. Esse milagre, ele traz esse paradigma. Mas esse demônio, ele grita para Jesus, numa reação violenta: o que você quer conosco, Jesus? Deixa a gente em paz. Já está na hora de destruir a gente. Perceba que o demônio, ele tem alguma compreensão do futuro que o aguarda. Ele não sabe quando vai acontecer, mas ele sabe que vai acontecer. E não é como a cultura hollywoodiana vende para nós, que o diabo e os demônios estão lá administrando o inferno, fazendo as pessoas que foram condenadas sofrerem com um chicote na mão. Não é isso. O inferno foi preparado para eles sofrerem lá também. Em Mateus 25:41 fala, Jesus, olha o termo que é usado: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os inimigos de Deus irão para um lugar de punição, seja os espirituais, anjos caídos, ou aqueles que rejeitaram, desobedeceram e se levantaram contra Deus, seres humanos, nessa vida, desse lado da eternidade. Isso é sério. Sejam eles religiosos, membros de igreja ou não. Os inimigos e os desobedientes encontrarão um Deus justo no final. Mas a afirmação do demônio aqui sobre Jesus vem de uma fonte ruim, mas é verdadeira. Porque o que o demônio falou é verdade. Jesus é o Santo de Deus. E em Marcos tem muito disso. Pessoas que não são as esperadas, fazendo afirmações verdadeiras sobre Jesus ser o Filho de Deus. E os demônios não fazem o bem, mas até eles serviram ao propósito de verbalizar a dignidade e a realidade de Jesus. Que Ele é o Rei, que Ele tem poder, que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é a rocha onde nós construímos a nossa vida. Isso ecoa aquilo que foi falado lá em Marcos 1,11, quando o próprio Pai fala: esse é o meu Filho amado, eu tenho prazer nele. Até os demônios concordam com Deus em relação a isso. Mas isso não provoca nenhuma mudança, arrependimento ou santidade neles. Então é provável que os demônios tenham mais bom senso do que muita gente que ignora a realidade de Jesus. Porque lá em Tiago 2,19 fala que os demônios creem que há um Deus e tremem, mas não que eles o amam.
não que eles o obedecem. Eles se levantam contra ele com o coração duro. E diferente de muitas pessoas que não creem, eles não ousam negar o seu Criador. Eles não ousam. Mesmo que faça toda a maldade, os demônios sabem de onde vieram e não ficam se iludindo. Eles mentem para as pessoas, mas eles sabem muito bem como é que é a verdade. E essa afirmação do J.C. Ryle, ela é muito impactante para nós. E se você está nos visitando e está avaliando o cristianismo, está ouvindo isso, tendendo a achar que isso não tem nada a ver com você, que não é uma verdade para se levar a sério, leia isso. A mera crença nos fatos e nas doutrinas do cristianismo não salvará a alma. Essa crença não é superior à dos demônios. Eles creem e sabem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Também creem que em um dia Jesus julgará o mundo e que eles serão lançados em intermináveis tormentos no inferno. É solene e entristecedor pensar que, quanto a isso, alguns que se dizem cristãos têm menos fé do que o próprio diabo. Vou repetir. É solene e entristecedor pensar que, quanto a isso, alguns que se dizem cristãos têm menos fé do que o próprio diabo. Não se contente apenas em crer aqui na sua cabeça, a achar que está certo só e viver a sua vida do jeito que você quer. Se a sua crença não te leva a um compromisso de desobediência, a sua alma corre perigo. Avalie, pense, você tem tempo ainda. Se ouvir sobre a realidade de Cristo não gera uma gratidão, um amor, um desejo de resposta, um desejo de expressar isso, essa admiração a Ele, cuidado. O melhor jeito de saber isso é: obedeçam. Obedeçam. Aqueles que amam a Cristo querem obedecer. E quando eles não querem obedecer, eles querem querer obedecer e eles pedem a Deus que eles queiram obedecer e que Deus os ajude. E qual que é a resposta de Jesus? Ele tem uma autoridade tão impressionante que ele não se desestabiliza, ele não dialoga, ele não faz entrevista com o demônio, ele não fica fazendo o que alguns fazem hoje em dia. Ele fala, cala a boca e sai. Simples. Ele não fica perdendo papo com as artimanhas de Satanás. E uma palavra para nós: essas pessoas que vendem entrevistas com o demônio e todo tipo de encenação ou não, elas estão servindo muito mal ao propósito de Deus. Porque os céticos olham isso e falam: olha que palhaçada, que interpretação mal feita. Talvez até eu interpretaria melhor. E os céticos se endurecem quanto às realidades espirituais. E aqueles que são fracos na fé ficam com medo. Ficam travados pensando: meu Deus do céu, se alguém de repente aparecer possesso do meu lado. Fazem um desserviço. Os demônios sempre vão usar falsos mestres. Não é simplesmente uma pessoa que está enganada, cheia de boas intenções. Satanás não bobeia, ele não perde tempo. Cuidado quem você ouve, cuidado sobre o que você lê e os autores que você lê. Muitos falsos mestres são muito bonitinhos e falam coisas muito agradáveis, mas te levam para longe de Deus gradativamente. Jesus manda sair e ele sai. E naquele tempo, para a gente entender, tem muita coisa chocante aqui. Mas o fato é que as pessoas estão lá cultuando. O homem levanta, olha para Jesus, fala aquilo. Jesus manda ele calar a boca, o espírito sai. Por que as pessoas ficam tão maravilhadas? Porque naquela época, exorcismos eram comuns. Mas eram pessoas meio excêntricas. Era um grupo muito específico de pessoas que faziam exorcismos. E eles usavam símbolos mágicos, usavam fórmulas, objetos consagrados, e às vezes demoravam dias nessa coisa toda, e não dava certo.
E aí, de repente, eles veem um homem simples, com uma autoridade espetacular, falando poucas palavras, e aquele homem possuído por um espírito imundo fica livre. Nós estamos falando de Jesus Cristo, gente. O Deus encarnado, o Filho de Deus. Ele é aquele que em Mateus 28:18 diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Por isso vai e obedece, porque sou eu que estou falando. Você já teve um chefe que era bastante objetivo? Para não falar curto e grosso? Ou talvez você é esse chefe, né? Faça isso. Ah, mas como é que eu... Pode fazer. Mas fulano vai achar ruim. Faz o que eu estou falando. Eu tenho autoridade para garantir o que eu estou falando. Esse é o nosso Jesus. Vá, faça, obedeça, confie em mim. Eu sustento você. Somente obedeça. Creia nele e obedeça. Se volte a Cristo. Em Lucas 4:35, narra com mais detalhes o que aconteceu. Quando Jesus fala, cale-se e saia desse homem, Lucas narra, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Foi instantâneo. Jesus rompeu o poder do espírito imundo ali na hora. Pá. Nem mal fez. Jesus possui poder sobre todas as pessoas, sobre todos os seres espirituais. E um esclarecimento necessário: a gente não vê em lugar nenhum da Bíblia falando como pessoas ficam possessas, por que elas ficam possessas e o que fazer para evitar. É muito simples. Se arrependa, creia em Cristo. Você é uma casa. Se o Espírito habita em você, o diabo não vai entrar. Simples. A gente não precisa de misticismo e de outras coisas. Creia nisso. E não viva com medo, não viva conjecturando coisas, não viva procurando misticismo. Mas também não ignore a realidade de que existem seres espirituais malignos atuando por aí. E a gente vive. Nós não ficamos reféns disso, morrendo de medo, travados. Nós confiamos em um Cristo que nos sustenta. Em decorrência dessa manifestação bastante simples, como que você reagiria pensando sobre Jesus? Como que você reagiria? Porque pensa, aquelas pessoas não tiveram muito tempo para ficar avaliando. Foi uma coisa muito rápida, intensa, marcante, elas não conseguiram avaliar. A gente tem tempo aqui para pensar. O que nós sabemos é que elas admiraram, elas ficaram admiradas por Jesus, elas ficaram espantadas. Ele já tinha um ensino incrível, uma autoridade que a gente nunca viu. Aí ele vai e expulsa o demônio logo depois, na mesma hora ali. Eu estou diante de alguém espetacular, alguém que não existe como comparar. Eu não sei nem como entender, essa é a mentalidade daquele povo. Jesus, ele é diferente das pessoas que ficam contando vantagem. E eu não sei se você é assim, ou se você conhece muita gente assim. Pode deixar comigo, deixa que eu resolvo. Jesus não é assim. Na maioria dessas situações a gente passa vergonha quando somos nós, ou quando são os outros. Gente que fala, deixa comigo que eu resolvo, parece que está pedindo para passar vergonha, né? Jesus é diferente. Ele fala, deixa que eu resolvo, e ele resolve. E aí as pessoas ficam surpresas. Por quê? Porque o ensino era incrível, mas a pessoa também. Ele dizia e ele agia de uma forma que fazia todo sentido. Ele era coerente. E ele não estava preocupado em passar uma boa impressão. Ele era. Ele simplesmente era e agia de maneira coerente com isso. E nota uma coisa interessante. Lá no versículo 27, fala, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. É uma coisa muito incrível.
Eles viram uma situação, mas eles tiveram um nível de convicção grande de que Jesus era muito mais do que eu estava vendo. Eu posso não ter visto tudo, mas aquilo que eu vi é incrível. E o que a gente pode aprender com essa realidade? Eles se perguntam, o que é isso? É uma doutrina nova? Eles veem Jesus agindo e chamam isso de doutrina. Isso é interessante. Eles falam ensino no começo. E aí depois eles falam, uma doutrina nova é um ensino novo. Mas perceba que em Cristo, no Evangelho, não existe separação entre ensino e vida, entre doutrina e prática. Essas verdades, elas estão conectadas. A atitude do indivíduo e a crença do indivíduo precisa andar junto. O contrário disso é pecado. O contrário disso é incoerência. Alguns gostam do termo dissonância cognitiva. É algo que está fora do normal, não está batendo certo. E aí se perguntassem para nós, para as pessoas que vivem conosco, qual é a doutrina da vida do fulano? O que você aprende ao ver a vida? O que será que responderiam sobre a doutrina da nossa vida, dos nossos atos, da nossa prática? Será que ela faz sentido ou ela é contraditória? Fala uma coisa, faz outra. Ou será que ela é uma mistura de frases de autoajuda com um temperinho de Jesus para ficar espiritual? Ou será que é só um discurso positivo? Vamos ser positivo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Será que é esse o nosso discurso? Será que é essa a nossa doutrina? Tito 2,10 diz, falando sobre os servos, ele fala sobre jovens, velhos, mulheres, homens, e fala sobre os servos e diz assim: deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus. Algumas versões ornem. Pega uma verdade que é preciosa por si só, mas a sua obediência torna aquela verdade emoldurada em algo bonito, em algo agradável. Essa é a importância da nossa vida de obediência. Nós temos o dever de pensar na nossa postura hoje. Nós sabemos que a fé é um presente dado por Deus para crer em Cristo. Mas nós que somos cristãos e temos fé, precisamos nos preocupar com a maneira que nós vivemos, sim. Com aquilo que nós comunicamos, sim. Agora, qual que é o impacto dessa manifestação de autoridade de Jesus? O termo que é usado aqui para fama é akoé. Akoé. E em grego significa notícia. Basicamente, Jesus virou notícia. Na nossa versão, Jesus virou manchete ali na Galileia. Jesus virou notícia naquela região inteira, propagado por pessoas que viram aquilo que ele fez e falou. As pessoas viram e não puderam não falar. Como você tem lidado com a sua responsabilidade de comunicar o Evangelho? Aquilo que Jesus te ensinou e aquilo que você vê. Suas redes sociais comunicam mais sobre política, sobre memes, sobre trabalho, sobre academia, sobre economia, sobre qualquer outra coisa? Ou será que Jesus aparece ali alguma hora? O que aconteceria se você decidisse tornar Jesus notícia por meio das suas redes sociais, da sua vida? E sim, redes sociais são uma parte da sua vida pública. E se os seus negócios mostrassem intencionalmente que Jesus é rei, que Jesus é mais importante, que ele é a prioridade, não o ganho, não o conforto? Ou você não quer misturar as coisas? Não, peraí. Está falando de Deus, de trabalho, de dinheiro? Aqui não. Deus, criação de filho, são coisas separadas. Será que a gente tem vivido com a mente dividida assim?
Ou sobre sua convivência com seus familiares? Como a gente tem vivido com os nossos familiares? Porque, gente, difícil vai ser. Se está sendo fácil, você não está amando ninguém. Porque se você decidir amar pessoas, pecadores pecam. E eles vão pecar contra você. Perdão é uma palavra para estar no nosso vocabulário familiar e uma atitude para a gente trazer para a nossa vida. Porque se você decidir amar os seus familiares, você vai precisar pedir e dar perdão. Será que você tem comunicado na sua família um Jesus amorosão, que aceita todas as religiões, que é tudo Deus, né? Tá tudo certo. Ou você tem comunicado um Jesus que é amoroso sim, e que por isso fala a verdade, para que as pessoas recebam vida? Nós precisamos pensar que nós sejamos como os apóstolos, ali em Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não é sofisticado, não é incrível, não demanda cursos, nem faculdades. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O que você tem visto e ouvido aqui? Fale. Fale para as pessoas. E eu não quero motivar ninguém pela cobrança ou pela culpa. O propósito não é esse. Não entendam errado. Mas nós temos a necessidade de agirmos. É urgente. As vidas são importantes. O pecado as destrói e pessoas morrem. Essa conta não fecha simples. Se nós adicionarmos a nossa negligência em pregar o Evangelho nessa conta. Que nós não façamos isso. Que nós não desperdicemos nosso tempo e as nossas oportunidades. Essa é uma frase... Opa, sumiu aqui a projeção. O último slide. Tem uma frase que para mim é uma das mais marcantes. Do C.T. Study. Ele diz assim: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para Ele. E eu não estou falando de sacrifícios, eu só estou falando de pregar o Evangelho. Eu não estou falando de abrir a sua casa e receber um monte de estranhos. Fala na Bíblia também sobre hospitalidade. Mas eu estou falando sobre pregar o Evangelho, sobre compartilhar da vida que está no seu coração. E isso ecoa até os pontos mais distantes daquilo que a gente imagina, coisas que a gente não imagina que Deus quer. Ele quer a primazia, Ele quer a prioridade. Se Jesus Cristo é Deus e nós afirmamos que Ele é, e Ele morreu por mim, e Ele morreu por você, que hajamos assim. E você que é cristão e está aqui, eu gostaria que você fechasse seus olhos para orar. Eu quero chamar o pessoal da música aqui. E eu quero falar especificamente com você que nos visita, com você que tem andado pela igreja, talvez é um amigo dos irmãos da igreja, mas você tem relutado, você tem tido tensões internas no seu coração, para que você não se renda a Jesus, para que você não assuma esse compromisso. Eu quero só te dizer uma frase simples: se renda, pare de lutar, Ele vai cuidar de você, Ele é confiável, Ele é bom, se renda. E você que é cristão, ore para que Deus salve pessoas, ore para que Deus trate aquilo que você sabe, que Ele está jogando luzes para tratar. Se você tem ouvido sobre o amor de Deus e você nunca se comprometeu com Cristo, você nunca de fato entregou a Ele e disse: eu sou sua, eu sou seu, faz o que o Senhor quiser. O que eu não posso é continuar sendo Deus da minha vida.
Não fuja dele. Ele tem bondade para você. Ele tem perdão para você. E se alguém aqui hoje está sendo atraído para Jesus, você entende que Ele está te chamando, que Ele está olhando nos seus olhos e falando, siga-me. E você entende que isso é bom, que isso é algo que você quer fazer, que você quer caminhar com Ele, que você quer uma vida diferente. Eu gostaria que você manifestasse isso de forma pública, só levantando sua mão, só para que eu veja, te dê um abraço depois e fale com você. Ninguém precisa olhar, você não precisa vir aqui na frente, só levantar a mão. Se você entende que quer seguir Jesus, se você entende que a sua vida não foi rendida a Ele e que você precisa manifestar isso, para que você saiba que alguém te viu e você vai receber ajuda para caminhar com Jesus, e você está interessado em viver essa fé, só levanta a sua mão, que a gente vai ficar de olho em você, a gente vai conversar com você, e vamos te apresentar esse Jesus. E eu não vou repetir isso muito, logo nós vamos orar. Não interessa a ninguém o que vão pensar de você. Mas se você quiser fazer isso, você tem essa oportunidade. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti. Eis o Teu povo, eis aqueles que ouviram a Tua voz. Eu peço ao Espírito Santo que o Senhor traga arrependimento àqueles que não Te conhecem. Que o Senhor manifeste àqueles que não Te conhecem a Tua bondade, a Tua graça e a Tua salvação. Senhor, dê um novo começo a esses que estão se arrependendo e crendo em Ti e desejando manifestar isso. Que o Senhor nos use como Teu povo para caminhar com aqueles que estiverem próximos de nós, novos na fé, ou aqueles que não são cristãos, mas querem conhecer a fé. Senhor, e nós que já caminhamos há um tempo contigo, renova a nossa fé, ó Deus. Nos ajude a crer em Ti, a nos deleitar na Tua palavra, a valorizar o privilégio de ter o Senhor como Deus e ter a igreja como nossa família. Nos ajude a não perder tempo, ó Deus, e não desperdiçar as nossas vidas vivendo para nós mesmos. Que Jesus seja honrado, valorizado e admirado nas nossas vidas, e que aqueles que olharem para nós se alegrem por isso e Te conheçam como o único Deus verdadeiro e Cristo como Salvador. É o que nós pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.